Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, empreendedores e empreendedoras. Bem-vindo ao módulo 3 do curso Empreendedores Bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre competências, o que são essas tais de competências. Mas antes de nós falar sobre competências, vamos iniciar lendo uma palavra, lendo a palavra de Deus. Eu vou falar sobre a parábola dos 10 talentos. A parábola dos 10 talentos é bem interessante, justamente porque é algo que nós pedimos a Deus, Deus nos dá esse talento, e depois a gente tem que administrar os talentos que Deus nos deu, ou seja, as competências, né, que a gente adquiriu, pede a Deus os nossos negócios e nós temos que administrar. A parábola dos 10 talentos está lá em Mateus capítulo 25, no versículo 14 e no versículo 15. Está escrito assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro um, e a cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe. Amém? Vamos ler novamente. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então hoje nós vamos falar sobre competências. Todas as vezes que a gente tem a vontade de empreender e abrir um negócio, a gente tem que se dar conta que a gente tem que abrir um negócio, ou uma empresa, um negócio, naquilo que a gente já tem habilidade para fazer. Essa é uma dica que eu dou para os irmãos, por que essa habilidade é necessária. Então, o que são as ditas competências? A competência é a experiência que você já tem naquela área, que você trabalhou como CLT, ou trabalhou ajudando alguém, ou você se identifica com aquela área há muitos anos, e ela vem a ser, então, vem trazer dinheiro para você, vem trazer recursos para você, você torna ela uma profissão. Ou são cursos que você fez naquela área, e que você quer tornar isso uma profissão. Então essas são as competências, tá? Posso abrir um negócio sem que eu tenha essas competências? Pode, mas você tem que entender que quando você está abrindo um negócio, todos os recursos têm que estar à sua disposição, né? Então você precisa de dinheiro. Então todo dinheiro que você puder economizar, você puder guardar, é bom. Agora eu quero abrir um negócio no qual eu não tenho competência. Você vai demorar mais tempo, vai investir mais recurso, porque você vai ter que pagar alguém, ou você vai ter que pagar uma empresa para te ajudar. E isso vai demandar de você recursos que talvez você não tenha, principalmente se você for um empreendedor por necessidade. Então as competências são muito importantes, tá? São aquelas experiências adquiridas ao longo da vida, ou cursos que você tem. Só que as competências, para quem empreende, às vezes elas dão um pequeno problema na cabeça da gente. Por quê? Porque a gente acha que elas são somente técnicas. E na verdade é bom que essas competências englobem 3 áreas: a área técnica, a área comercial e a área administrativa. Porque você pode ser um bom técnico, mas pode ser um péssimo administrativo. Você pode ser um bom comercial, mas um péssimo técnico. Então, mesmo que você seja um bom técnico, é bom que você também faça curso nessas áreas administrativas e comerciais. Você pode até iniciar o seu negócio na área técnica, por exemplo, e ir adquirindo cursos ao longo do seu empreendimento nessas áreas comerciais, nessas áreas administrativas. Ou essas áreas você vai ter que terceirizar para alguém. E aí é que está o problema. A sua empresa ela começa a fugir da sua mão. Você começa a dar essas atribuições administrativas, comerciais ou técnicas a outras pessoas e às vezes você não tem conhecimento daquela área. Pode acontecer de você tomar alguns prejuízos, ou pode acontecer de você perder clientes, ou pode acontecer do seu negócio demorar muito mais tempo ainda para que ele venha dar os frutos que você precisa. Principalmente no começo, é importante que você tenha essa ideia na cabeça de economizar o máximo possível. Então, se você já tem algum curso na área administrativa, na área comercial, na área técnica, legal, ponto para você. Mas se você está abrindo o seu empreendimento somente pela experiência que você teve trabalhando para outra pessoa, para alguma outra empresa, é bom que você faça curso nessas áreas, até mesmo para quando você vai conversar com um banco ou com um cliente, para você poder vender o seu serviço ou o produto que vai passar mais segurança para o seu cliente, tá?
E isso é bem importante. E nós temos algumas personagens bíblicas que parece que não, mas elas também tinham essas competências. Eu vou citar aqui o exemplo de José, por exemplo, que a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 37, quando seu pai Jacó começa a ensinar para ele como cuidar dos rebanhos, e volta e meia, os irmãos vão perceber que Jacó pedia para José ir lá ver como estavam os seus irmãos. Na verdade, quem era José? José era os olhos de Jacó, já que Jacó não conseguia mais ir atrás dos rebanhos, atrás dos seus funcionários, saber o número de animais, onde é que eles estavam pastando, e quem eram os olhos de Jacó? Era José. E essa competência que José adquiriu junto com Jacó, essa experiência de ir lá ver os rebanhos, onde tinha pastagens, onde tinha água, José levou para a vida. E essa parte administrativa que ele teve, que ele aprendeu com Jacó, ele ocupou onde? Ele ocupou na casa de Potifar, depois ele ocupou no cárcere, e depois ele vai ocupar lá no Egito. E se os irmãos pararem para perceber, lá no Egito, quando ele foi governador do Egito, ele tinha competências técnicas, porque ele sabia o que fazer, e ele tinha competências administrativas, ele sabia o que colocar nos celeiros, a quantidade de colocar nos celeiros. Ele mesmo deu a ideia para Faraó como deveria fazer nos 7 anos de fartura, para se preparar para os 7 anos de seca, para os 7 anos de fome. E ele também tinha técnicas comerciais, porque quem vendia os grãos para o próprio povo do Egito e para as pessoas de fora era o próprio José. Então é nítido que ele tem competências administrativas, técnicas e comerciais. A gente sempre fala da parte administrativa de José, mas ele também tinha essas competências, tá? Então essas competências os irmãos podem adquirir ao longo do empreendimento. Você pode começar com o que você tem agora e vai adquirindo, vai vendo as dificuldades que você vai ter e vai fazendo um curso técnico, depois um curso de vendas, atendimento ao cliente, vida financeira, como investir, como falar com bancos. E isso é muito importante. Por quê? Porque se um dia você quer crescer, você não pode ser técnico para sempre. Se um dia você quer crescer, você não pode ser administrativo para sempre ou comercial para sempre. Você vai ter que delegar essas funções. E para delegar essas funções, você vai ter que aprender um pouquinho de tudo. Afinal de contas, o empreendedor, quando ele começa, ele fabrica, ele vende, ele administra, a pessoa faz tudo, né? Então, ele é o patrão, ele é o empregado, ele é o entregador, ele limpa a empresa, ele limpa as máquinas, ele conserta as máquinas, e nesse começo é muito importante que você tenha essas competências, ou pelo menos, que você consiga enxergar isso ao longo do tempo. Eu tenho visto muitos pequenos empreendedores que têm abrido negócios, e eles são muito bons técnicos e entregam a competência administrativa, às vezes, na mão do contador. Só que o contador, ele vai fazer somente aquilo qual ele está sendo pago e aquilo qual a lei determina. Agora, planilhar, falar de números, entrada e saída, controles, isso é tudo do empreendedor. Muitas vezes também o empreendedor, ele opta por contratar alguém para fazer um marketing para ele. Mas marketing é simplesmente uma vitrine. A pessoa vai colocar na internet, a pessoa vai colocar nas redes sociais, mas o produto, quem vende, quem faz a parte da venda do produto ou do serviço, é aquele empreendedor. Então é muito importante que você tenha na sua cabeça essas 3 áreas: áreas técnicas, áreas administrativas e áreas comerciais. E eventualmente, lá nos seus 2 ou 3 anos que você já adquiriu essas áreas, vai sempre participando de cursos, vai sempre participando de workshops, vai participando de encontros de empreendedores e vai melhorando essas áreas também. Afinal de contas, se você quer crescer, o jeito de você conversar com um gerente de banco, quando você é pequeno é um, quando você é grande é outro. E às vezes você vai prestar serviço para grandes empresas, ou vai querer vender o seu produto para grandes empresas. Então tem que ter uma apresentação melhor, tem que ter números na mão, tem que ter planilha, tem que ter plano de negócio, tem que fazer o seu produto ou serviço ser atrativo. Então é por isso que é muito importante essas competências. E essas competências, por exemplo, você encontra no Sebrae ou em cursos livres. As partes técnicas você vai achar mais em escola técnica, Senai, Sesc, as áreas de escritório ou as áreas de administração, até você encontra no Sebrae, mas curso de padaria, curso de mecânica, curso de elétrica, curso de cabeleireiro, você vai ter que ir para uma escola de cabeleireiro, uma escola de manicure. Essas áreas técnicas você não encontra muito no Sebrae, mas as áreas administrativas e comerciais você vai encontrar lá.
O importante também é que você tenha um norte, você saiba de onde você começou, saiba onde você está e para onde você quer ir. E é adquirindo essas competências que você vai conseguir formar estratégias ao longo do seu empreendimento para você atingir os seus objetivos. Por exemplo, José, quando ele revelou o sonho de Faraó, ele não só revelou o sonho, como ele deu uma estratégia para Faraó de como resolver aquele problema. Então ele juntou as suas competências técnicas, administrativas, comerciais, fez um plano de negócio, vamos dizer assim, para Faraó, fez uma estratégia de como recolher os grãos, e depois ele fez uma estratégia de como vender esses grãos, de como armazenar esses grãos e comercializar esses grãos. Então veja que José não tinha somente essas competências administrativas, ele tinha competências técnicas e comerciais também. Outras personagens bíblicas também tinham algumas dessas competências, tá? Por exemplo, Isaac, que aprendeu com quem? Aprendeu com Abraão, a cuidar dos animais, a lançar a semente na terra, a procurar água, a saber escolher as suas batalhas, a saber negociar os seus grãos. E na verdade, Isaac, ele é um empreendedor que não foi por necessidade, foi por opção, ele já herdou todo o ensinamento do seu pai. Por isso que a trajetória de Isaac foi muito mais fácil que a trajetória de Jacó e que a trajetória de José. Apesar de José ter aprendido essas competências com Jacó, a vida lhe deu um duro golpe e ele aproveitou o conhecimento que ele teve e levou para ele. Irmãos, conhecimento nunca é demais, sempre você vai ocupar na sua vida. Então, nós falamos hoje sobre competências, nesse módulo 3. No próximo módulo, nós vamos falar sobre essas capacitações técnicas. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.